Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, boa noite ou boa tarde. Aqui tá tudo escurinho aqui na Bahia, já no interior da Bahia. Então, como é que tá o cenário educacional brasileiro nesse momento, né? O que é que a gente tem vivido, quais são as orientações que a gente deve seguir, quais são as dúvidas recorrentes dos profissionais professores. A gente tá aqui rapidinho para isso, para falar sobre aquele parecer, né, que foi aprovado ali dia 28, sobre a orientação para essas atividades remotas, essas atividades não presenciais, sabe? Vocês já tinham ouvido, a gente fez uma live aqui falando sobre que o Conselho Nacional de Educação ele tinha se mostrado favorável, ele tinha autorizado essas atividades remotas, né? Essas atividades aí nesse estilo não presencial. Só que faltava o documento, né? Faltava a orientação mesmo por escrito, o documento ser aprovado e tudo mais. O documento foi aprovado e a gente trouxe aqui para o grupo aquilo que é mais importante para a gente aqui dessa etapa da educação infantil. Boa noite, Rita. E o que é mais importante? Ver quais são as orientações do Conselho Nacional de Educação para essa etapa. Então, como a gente está cantando essa bola lá desde o princípiozinho, é óbvio que o Conselho Nacional de Educação, mesmo dentro dessa perspectiva de ensino emergencial, de educação emergencial, né, nesse panorama que a gente vive aqui de Covid-19 e tudo mais, de pandemia mundial, é óbvio que o Conselho não ia, sabe, pender um centímetro à direita ou à esquerda do que aquilo que os documentos oficiais da educação infantil já preconizavam, tá certo? Então, qual é a orientação? A orientação é que os professores façam aquilo que a gente estava falando lá desde o princípio, lembra? Qual é o nosso papel nesse momento? Estreitar vínculo com essas famílias, orientá-las, indicar para elas atividades, jogos, tudo que venha privilegiar a questão das interações e das brincadeiras, ok? Então, nada das famosas aulas com conteúdos, porque educação infantil não é espaço de aula, porque não é ensino infantil. Como a palavra diz, é educação infantil. Como é que isso vem sendo feito no ensino particular e como é que isso vai se dar no ensino público? A gente sabe que a realidade, boa noite, Maeli e Rose, a gente sabe que a realidade da educação no sistema particular é uma realidade que vai na contramão, muitas vezes, do que está proposto nos documentos oficiais, na Base Nacional Comum Curricular, né? Nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que todo educador de educação infantil deveria conhecer. Então, o que a gente faz nesse momento? O que a gente busca nesse momento e trazer para os colegas? Sugestões daquilo que pode ser aplicado na sala de aula, mas que por isso mesmo, por se privilegiar as experiências, né, as interações e as brincadeiras, os papais e as mamães podem fazer em casa com seus filhotinhos, com seus menininhos, né? Então é aquela máxima toda, a contação de história, as brincadeiras antigas, né? Aquele brincar mais espontâneo com aqueles objetos que a criança tem em casa, né? O tal do brincar heurístico, esse brincar com esses materiais não estruturados, né? E a escola trazer isso que a gente falava desde o começo lá, desde quando a gente saiu da escola, de quando as escolas foram fechadas, lacradas, por assim dizer, por conta dessa pandemia. O que a gente dizia? Essa é uma oportunidade sem par para os professores da educação infantil mostrarem para os papais e para as mamães o que é feito na escola e por que isso é importante. Porque papais e mamães vão conseguir observar dentro das casas deles, em período integral, o quanto esta ou aquela atividade favoreceu o desenvolvimento do filho dele. Tá certo? Boa noite, Cleide. Boa noite, Graça. Então, a gente pode usar esse momento para fazer aquilo que os pais querem, né? E quando eu falo fazer aquilo que os pais querem, é seguir o currículo que o papai pediu, seguir o currículo que a mamãe pediu. Eu vejo muitas colegas já reforçando, Gi, estou sendo pressionada pelos pais
a fazer atividade de alfabetização para as crianças de 3 e 4 anos de idade. E a gente vem sempre reforçando que quem faz o currículo não é feito a partir do interesse do papai e da mamãe. Ele é feito a partir dos documentos oficiais por um técnico, aliás, por vários técnicos que estudam a realidade dessa localidade, que observam esses contextos que essas crianças estão inseridos, que levam em consideração todo um material, tem toda uma fundamentação teórica para fazer isso, e os documentos oficiais. Então, o professor, nesse momento, precisa ser o mais firme e mais técnico possível, o mais competente possível. Por quê? Porque cada atividade que você orientar o papai e a mamãe a desenvolver em casa, essas atividades priorizando o brincar, como é essa orientação do Conselho Nacional de Educação, priorizando de maneira que as crianças elas não tenham um retrocesso nessa questão da educação infantil, que a gente venha privilegiar essa formação integral dessa criança, né? Como é que o professor faz isso? Sabendo qual atividade eu estou enviando, por que eu estou enviando, qual é a importância desta atividade e abrindo espaço de diálogo com esses pais, que é esse estreitamento de vínculo escola-família, que a gente fala tanto, que a gente quer tanto, que a gente corre tanto atrás e que a gente nunca tem condições, por quê? Porque papai não tem tempo, mamãe não tem tempo, professor não tem tempo. Hoje a gente consegue que os pais e as mães pelo menos não vão dar desculpa para a gente de que eu não tenho tempo. Entendendo, obviamente, todas as questões de que eles estão em casa, isolados, e eles têm muitos afazeres também, mas considerando deles pelo menos uns 10 minutos, de 10 a 15 minutos diário, para ter essa conversinha com o professor, né? Para falar como é que foi essa atividade, se essa atividade foi interessante, se ele já observou que a criança dele desenvolveu um pouquinho mais a partir dessa atividade. Então, quando eu sugiro uma atividade para uma criança na casa dela, eu converso com o papai e a mamãe para ver se eles têm condições de desenvolver essa atividade. Tá certo? Então, eu preciso de uma série de atividades educativas, de uma série de sugestões de brincadeiras e de jogos, para que os pais e as mães eles possam trazer isso para o campo da brincadeira com os filhos deles. Então, se eu vou sugerir uma brincadeira com massinha de modelar, eu preciso entender se as minhas famílias, as famílias que eu atendo, são de pessoas que vão ter massinha de modelar em casa ou se elas vão ter condições de fabricar essa massinha com óleo e com farinha de trigo. Se elas não tiverem condições, eu preciso encontrar outras atividades em que a criança ela possa estar trabalhando a musculatura das mãos, estar trabalhando a coordenação motora fina dela, né, de outras maneiras, com materiais que a família tenha em casa, né, coisas muito mais simples, como pegar tampinhas de um recipiente e colocar dentro de outro recipiente. Coisas básicas, coisas fáceis, coisas que qualquer família pode ter em casa, tá? Mas antes disso, entender que famílias é essas que nós estamos atendendo, o que eles podem fazer, o que eles têm condições de fazer e o que eles não têm. A velha máxima da sugestão das contações de história. Nós contamos histórias, nós enviamos histórias para casa, nós enviamos livros para casa, mas a gente precisa entender se esse papai, se essa mamãe, se essa vovó que toma conta dessa criança, se eles sabem ler. E se eles não souberem ler, o que é que a gente faz? Como é que a gente orienta uma contação de história para que uma família entre em diálogo com os filhos, entre em diálogo com os netos, né? Porque tem criança que é criada pela vovó. Como é que a gente orienta isso se a vovó não sabe ler? Né? Se a mamãe não sabe ler, se o papai não sabe ler, como é que a gente faz? Precisa considerar isso. Isso é muito importante e é necessário que o professor considere. Tem muitos papais e muitas mamães e muitas vovós que têm vergonha de dizer que não sabem ler. E quando a gente vai falar dessa questão, é preciso também ter esse tato, esse cuidado, essa empatia e esse respeito, para que eles entendam que não é vergonha ter sido negada alguma coisa para eles lá no passado, mas que sempre é tempo de aprender.
Mas que nesse momento, se não for possível, o que é que a gente faz com o papai e com a mamãe que não sabe ler para que eles contem história? Eles não sabem ler, mas eles sabem contar histórias. Eles lembram das histórias de criança, aqueles contos acumulativos, sabe? Esses versinhos antigos, essas histórias que vão passando da vovó para a mamãe, para o filhinho, tudo muito interessante e a gente pode falar. Você não precisa estar com um livro na mão lendo, você não precisa pegar um vídeo do YouTube e colocar o seu filho para ver, não precisa pegar um vídeo do YouTube, né, e colocar o seu neto para ver. Por quê? Porque o importante, a menos que você sente e veja com ele até o final, para que ele possa comentar, para que você possa realmente prestar atenção naquilo que está sendo visto na tela, para que ele não fique lá tendo uma babada de tela ou sendo amparado por uma contação de história atrás da outra. Por quê? Porque a criança da educação infantil não pode ficar exposta à tela por muito tempo, né? Então é muito mais interessante que quando eu for propor essa contação de história, que essa contação não seja feita tão somente pelo professor, mas que o pai entenda, a mãe entenda, a avó entenda que eles precisam contar essas histórias. Tinha uma história muito antiga que eu ouvia, que era um conto acumulativo, que era o conto acumulativo do macaco. Tem vários contos acumulativos do macaco, né? Que o macaco tinha uma faca e aí emprestou a faca e essa faca para o menino cortar uma fruta e a faca quebrou e ele ganhou uma fruta e depois isso foi sendo trocado por um pão, foi sendo trocado por um cesto, foi sendo trocado e no final ele acabou com a viola. Isso eu escutava de pessoas da minha família que nunca souberam ler, que nunca souberam fazer um ó com um copo, mas que me contavam histórias e são histórias que ficam marcadas como um registro emocional. Por quê? Porque foram contadas por pessoas que eu tinha apreço, por pessoas que eu tinha afeto. Eu lembro dos livros que eu li, eu lembro dos músicos de Bremen. E por que eu lembro dos músicos de Bremen? Porque a história dos músicos de Bremen eu li na casa de uma vizinha às carreiras, porque eu tinha que devolver o livro e eu achei uma história extremamente interessante. Quem não viu os músicos de Bremen talvez tenha ouvido falar nos Saltimbancos e aí goste dos Saltimbancos, que traz essa releitura aqui brasileira. A história da Cinderela, que eu li num livrinho que eu encontrei no lixo, isso entrou para minha memória afetiva e eu fiz até um texto sobre como eu fiquei criança vendo um príncipe de cabelo crespo ao final da Cinderela. Era um livro de capa azul, esse azul turquesa bonito, era capa dura, estava descolada a capa, para você ver que eu lembro de cada detalhe do livro, porque ao final do livro, da história da Cinderela, tinha um príncipe de cabelo crespo, e eu criança, criada dentro de uma família negra, minha mãe é negra, meu pai é negro, apesar de eu não ter vivido com meu pai, mas meu pai é negro, dentro de uma família negra, não conseguia entender como é que existia um príncipe de cabelo crespo dentro. Olha só, eu então com 7, 8 anos de idade, eu não conseguia entender. Olha a importância que a gente tem hoje de trazer histórias, de trazer príncipes e princesas que se pareçam com as crianças. Apesar de eu não me parecer, porque eu era muito branquinha. Apesar dos meus pais serem negros, eu era muito loirinha. Esse caixão, ele veio aparecer lá pelos 13 anos de idade. Minha mãe chamava de cabelo de sisal, que é um trocinho que é bem loiro, bem loirinho mesmo. Então eu era assim. E eu não conseguia olhar para aquilo, e não é que a criança nasce com racismo, é que a criança não vê mais nada em nenhuma literatura, em nenhum livro, em nenhuma história, na televisão que só tinha Xuxa e Paquita, tudo loira, não via protagonista com cabelo crespo. E aí eu lembro que eu escrevi um texto sobre isso, o príncipe de cabelo crespo. Né? Qual é a importância de você também, no momento que for indicar histórias ou contar histórias, buscar protagonistas que sejam diferentes, de diferentes etnias, de diferentes cores, né, de diferentes culturas, porque a criança vai precisar ter esse acesso todo para não se escandalizar diante de uma coisa tão simples como é um príncipe de cabelo crespo, sendo criança sem entender como um príncipe de cabelo crespo. Né? Então, tem coisa que fica na nossa memória afetiva enquanto contação de história. E fica porque tem importância, né? Fica porque partiu de um espaço de observação muito profundo da realidade da gente com essa história. A gente fez esse cruzamento da realidade com o livro e a gente pensa, como? Cadê? Onde existe? Como é que tá? Se todo filme que eu vejo não é assim, né? Se tudo ao meu redor é diferente, por que desse jeito? E lembro-me também de uma historinha do Pepe Legal,
aquele cavalinho que eu encontrei também no lixo, toda arriscadinha, né? E das historinhas da Turma da Mônica que eu achava sempre os pedacinhos assim no lixo. E tinha uma que era maravilhosa, que era você ler, a história era escrita de trás para frente, né? E tinha que ler com um espelho, né? E era muito interessante. E uma outra que a Mônica tinha 4 braços, que eu achava maravilhoso, tudo aos pedaços que eu encontrava no lixo. Então, história é um negócio que fica na memória afetiva da gente, fica guardado. Quanto mais significativo, quando é uma leitura solitária, mas que partiu de um contexto, né? A leitura da Cinderela foi solitária, de um livro que eu encontrei enquanto garimpava, né? Nos monturos que a gente falava aqui, que ficava no fundo da minha casa, onde tinha um lixão muito grande, e eu me enfiava lá para poder achar as coisas. Tudo muito que eu achava. Eu tinha muito amor por livros. E isso era muito forte para mim. Toda vez que eu encontrava um livro, eu ficava extremamente feliz. Então, isso ia sendo guardado como uma memória afetiva, uma história que eu lembro, que eu me recordo. Por quê? Porque significou alguma coisa para mim. Então, uma mãe, uma avó, um pai sentar para contar uma história, ainda que inventada para um filho, ainda que inventada, não precisa nem existir a história. Aquilo causa um encantamento sem tamanho na criança. Me vi uma época sem energia elétrica em casa, num período que a gente estava com uma dificuldade muito grande, sem condições financeiras quase nenhuma, cortaram a minha luz. E eu distraía as crianças contando histórias, né? A gente deitava tudo, chegava à noite, não tinha luz, não tinha nada, deitava todo mundo na cama e eu contava histórias que eu inventava na minha cabeça. E eles se acabavam de dar risada com histórias que eu não lembro, né? E que volta e meia eles dizem assim, mãe, lembra que você contava essa história pra gente? Eu não lembro, mas ficou no registro deles, porque a gente precisa deixar claro para as famílias que o importante nesse momento é viver a infância, é amar os filhos, é estreitar vínculo, é ter afeto, é buscar contato, aproximação. Porque senão o tempo passa e a criança não se enxerga dentro da família, ela não se sente aceita. E o papai e a mamãe estão preocupados em comprar a bolsinha da Lilica Ripilica, em comprar o sapato do Tigo e não está preocupada em estreitar vínculo. E eu acho que esse momento é um momento propício para que as famílias possam entender que na educação infantil a gente trabalha numa perspectiva de afeto, de respeito à criança, né? De busca para que essa criança ela venha a ser cada dia mais protagonista, que a gente privilegia de fato as experiências e que ao seu tempo, a partir dessas experiências, essa criança ela vai aprendendo todas as outras coisas que a gente considera importante, como ler, escrever, contar. Eu aprendi a contar pulando macaquinho, eu aprendi a cantar jogando gude, né? Eu aprendi a ler e escrever aos 4 anos de idade sem ninguém ter sentado para me alfabetizar. Então, existem possibilidades de no momento que a criança ela ir se desenvolvendo, naturalmente ela já vai tomando posse dessa cultura, que é a cultura do escrito, sem que necessariamente o papai ou a mamãe force o professor a estar passando, né, tarefinhas para poder cobrir a letra. Deixa eu ver os comentários dos colegas aqui, deixa eu ver. Lá do comecinho, as meninas dando boa noite, meus amores. Proxi, o planejamento é fundamental. Essa quarentena veio solidificar isso. Sim, o planejamento é extremamente necessário. Inclusive o planejamento de como eu vou fazer essa comunicação com a família, né? Quais são os meios que eu vou utilizar, se eu vou utilizar aplicativo, e mais que a gente falava ontem, vai utilizar o WhatsApp, pega o WhatsApp Business, delimita o tempo que você vai atender essa família. Ah, vou atender quanto tempo? 4 horas por dia é a minha carga horária. Então, eu estou disponível nessas 4 horas para atender a família. Depois, deixa uma mensagenzinha lá de ausência e atende no outro dia para que você também não acabe adentrando um espaço que não é seu. Faz as orientações, né? Esqueci a palavra agora. Não lembro a palavra, gente, olha só. Você faz as orientações, sugere essas atividades, faz essas propostas para essas famílias e depois você deixa que eles brinquem, que eles compartilhem a experiência, que eles registrem as experiências e façam esse comunicado a vocês, para que vocês entendam realmente, né,
o fulano se interessou por essa atividade, por esse tipo de atividade, e a mãe, o pai vai dizer, olha, fulano não se interessou, né? Ele não gosta de brincadeira com tinta, ele não gosta da textura disso aqui. O que é que a gente pode estar fazendo para trabalhar também com essa questão da expressão artística dele, mas que não vá utilizar tinta, né? Ou como é que a gente pode estar fazendo para que ele aceite fazer esse manuseio dessa tinta, ele aceite colocar o dedo na tinta, sentir esse geladinho que ele não gosta de sentir. Como é que a gente pode estar trabalhando para que ele passe a aceitar uma textura que ele não gosta, que ele não se sente confortável diante dela? Ou como é que a gente pode fazer uma pintura, mas fazer uma pintura com lápis, né? Fazer uma pintura com tinta, mas não colocar o dedo na tinta, utilizar outro recurso para fazer essa pintura. Tudo isso precisa ser levado em consideração. Senão, e precisa ser informado às famílias. Senão você passa a atividade para a família diz assim, o menino não quer fazer isso aqui, o menino não gosta disso aqui, e aí quebra a comunicação novamente, e aí você perde tudo que você está tentando construir, tentando solidificar. Esse é o momento de fazer com que as famílias entendam a importância das experiências na educação infantil, das brincadeiras e das interações. Para que quando a gente tem esse retorno, essas famílias elas aceitem com mais naturalidade, sem querer impor o currículo que elas estão tentando, inclusive agora, dentro dessa questão do ensino, aliás, educação infantil, da educação não presencial. Isabel, aqui em Cáceres, Mato Grosso, está em estudo. A semana que vem receberemos as orientações da SME. Na questão das aulas online, acredito que não vai dar certo, visto que a maioria das famílias não tem internet em casa, apenas pelo celular. Exatamente isso que estamos fazendo, priorizando brincar e distribuindo apostilas com sugestões de jogos e brincadeiras. Porém, aqui, muitos pais já estão trabalhando. E aí a gente esbarra numa outra questão, né? Se a criança está em casa, ela está em casa com alguém. Ainda que muitos pais estejam trabalhando, se a criança está em casa, não está indo para a escola, ela está com alguém. Ela está ficando com quem? Está ficando com o vizinho? Ela está ficando com quem? Com a irmã? Ela está ficando com a tia? Ela está ficando com a avó? Com alguém essa criança fica. Agora, quando você fala em enviar as apostilas com sugestões de jogos e de brincadeiras, essas sugestões devem vir também apontando, né, quais são os objetivos dessa atividade, quais são os objetivos dessa brincadeira e mais. Essas pessoas sabem ler? Elas vão ler essas apostilas? Né? Então, a gente esbarra em muita coisa, né? A gente vai tentando implementar algo que não foi feito para a educação infantil, nem para Fundamental 1, nem para Fundamental 2, porque precisa de muita autonomia para estudar online. E aí a gente vai esbarrando nesse monte de coisa, nesse monte de questões, né? Encontrar alguém na casa, encontrar alguém na vizinhança que consiga ler aquilo. E para encontrar alguém na vizinhança que consiga ler aquilo, você precisa de pais e mães que entendam a importância de fazê-lo. Porque senão, nada se faz. E a importância de fazê-lo poderia ter sido trabalhada nas reuniões pedagógicas, que muitas vezes eles não vão. Então, é um trabalhinho de formiguinha, cada dia a gente vai tentando fazer um pouquinho. Vamos lá, Ingrid, lembrei da minha história, minha mãe não sabia ler, sempre me levava nas reuniões de pais para que eu lesse as coisas para ela e mostrasse onde deveria assinar na lista. As professoras não gostavam. Eu não entendo como é que o professor não consegue gostar de uma criança ler para uma mãe. Eu lembro que eu estava na lotérica. Eu sou uma pessoa muito boba com essas questões. Acho que porque eu ensinei educação, jovens e adultos, eu sou muito boba com essas questões. Estava numa fila de Bolsa Família, isso há muitos anos atrás, e vocês sabem que fica assim paralelo, não sei como é que é aí. A fila do Bolsa Família e a fila das pessoas que vão tirar dinheiro, fazer jogo e outra coisa. O que eu acho que já é um descalabro muito grande você separar a fila, já coloca esse apartheid social em que aparentemente a pessoa que está indo tirar dinheiro é diferente da pessoa que está indo tirar dinheiro do Bolsa Família. Eu já acho que isso nem deveria existir. Mas enfim, existe. Estou eu na fila esperando para tirar o meu dinheiro e entra uma senhorinha de mão dada, né, com uma criança, né? E ela disse assim, olha aí na lista se tem o nome de fulana. E a criança ia lá, passava o dedinho, olhava. Não, vó. Aí fulana saiu e elas ficavam, a menininha olhando para ela, a menina dos seus 8, 9 anos de idade, olhando para a avó, se o nome das pessoas da família, dos vizinhos, tinham saído naquela lista. E os meus olhos se encheram de lágrimas, porque eu achei aquilo
de uma beleza, não é a beleza dela não saber ler, é eu ver um ciclo de negação se quebrando. Eu não sei como é que vocês conseguem enxergar isso, mas eu vejo um ciclo de negação à educação se quebrando. E isso me arrepia, isso me deixa numa situação que eu fico encantada de ver aquilo. Eu não sou de ver uma neta lendo para uma avó, uma filha lendo para uma mãe, ainda que eu preferisse que a mãe soubesse ler, que a avó aprendesse a ler. Eu só vejo isso como o ciclo quebrou, gente. E quando o ciclo se quebra, isso para um professor é uma coisa tão incrível, porque a gente fica esperando que não se quebre apenas esse ciclo do eu não aprendi a ler, eu não aprendi a escrever, mas que se quebre tantos outros ciclos, né? Da questão de a gente não ter feito um planejamento familiar, das famílias se livrarem das meninas muito cedo, porque acham que as meninas são peso, e aí casa a menina de 13 anos com um cara de 24, 25 anos, só para não ter mais uma boca para alimentar. Que essas meninas elas venham a fazer um Fundamental 1, Fundamental 2, um ensino médio, e que elas vão para a universidade, se for do desejo delas, e que você tenha os primeiros diplomas na família, e depois que esses diplomas eles vão se tornando cada vez mais naturalizados, e a gente vê a sociedade mudando, né? A desigualdade diminuindo, as pessoas tendo oportunidade, e para muita gente ver uma criança lendo uma lista de Bolsa Família numa caixa econômica não é nada. Para mim é de uma simbologia muito grande, de uma força muito grande. Eu acho isso lindo, eu acho isso maravilhoso. Opa, vamos voltar aqui. Deixa eu ver os comentários dos colegas. Boa noite, Alexandra. Minha avó me contava essa história do macaco. A do meu rabo eu ganhei um canivete, você ainda lembra tudo? Do canivete eu ganhei um pão, do meu pão eu ganhei um balaio, do balaio eu ganhei uma mulher, da minha mulher ganhei uma viola. Tingo, 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 macaquinho da Angola. Era essa do macaquinho da Angola. A gente não ganhava a mulher. Desse ponto do balaio, que ela tinha o pão e tinha o balaio, e acho que o cara do balaio que deu o violão para o macaco. Então a gente não chegou até essa parte de ganhar uma mulher, de ganhar uma esposa, né? Eu acho até interessante que tenha sido suplantada essa parte aqui. Eu não sei de onde você é. Eu sou aqui do interior da Bahia. Mas muito interessante que você ainda lembra toda a sequência. Tinha uma outra do macaco que ficou grudada no piche, né? E uma outra de uma moça que comeu um macaco. Tinha muita história de macaco antigamente. E ficou com dor de barriga. E são histórias que as nossas avós contavam e vai passando pra gente. Alexandra, boa noite. Boa noite, Kátia. Obrigada pelo carinho. Minha avó mal sabia ler e contava tantas histórias para mim e minhas irmãs. Isso realmente fez diferença na minha vida. Nayara, minha mãe contava a história do macaco de cera. Alguém conhece? Sim, acho que é essa do macaco de cera, que uns é um macaco de cera e outro é um macaco de piche, que ele fica com a mão grudada. Eu acho que ele roubava a banana e aí depois ele ficou com a mão grudada. Acho que é até a mesma história, que a velha pegou o macaco e cozinhou, e na verdade era uma macaca. Eu acho que é mais ou menos isso, né? E olha só, a gente vai revivendo experiências na nossa infância num ponto onde não tinha educação infantil. A educação infantil, essa primeira etapa da educação básica, não é algo que muitas de nós tenham vivido, porque a creche ela veio numa perspectiva assistencialista, higienista, depois ela foi sendo transformada e tal, e chegou até a gente, né? E não sei vocês, mas aqui na minha região não tinha educação infantil. A gente ia para a escola aos 7 anos de idade. Tinha cartilha. Você entrava ali entre os 6 e 7 para a cartilha. Então não tinha esse espaço. Os nossos aprendizados na educação infantil, nessa primeira infância, quer dizer, ela era na nossa casa, né? Com as nossas famílias, com os nossos primos, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, brincando na rua, né? Subindo em árvore, quem era do interior como eu, brincando de coisas variadas com seus amigos, com seus vizinhos. E assim a gente também se desenvolvia, e assim a gente também aprendia. E quando a gente chegava na escola, ficava muito mais simples de a gente aprender coisas que hoje se diz, mas a criança antigamente aprendia mais rápido. Sim, mas a criança antigamente não chegava na escola com 3 anos de idade. Né? Não chegava na escola com 2 anos de idade já para aprender a ler e escrever. A gente chegava para aprender a ler e escrever no primeiro ano, com 7 anos de idade. E a gente já tinha passado
por todos esses processos onde a gente tinha brincado no quintal, tinha brincado muito com diferentes texturas, a gente brincava com areia, brincava com folha, a gente mexia em água, a gente subia, descia, a gente se equilibrava em cima das coisas, a gente pulava macaquinho, pulava a corda. Então a gente fazia uma série de coisas que levava a gente até esse espaço onde a gente tinha uma suposta facilidade em aprender. Como eu não passei por esse processo de alfabetização em escola, não passei por esse processo de alfabetização mais mecânica, né? Veja que letra é essa, decora a letra, vamos para a sílaba. Eu não passei por isso, eu não tive essa experiência. Essa experiência é algo na vida que me falta. Mas me falta porque eu ganhei outras experiências e aprendi de forma espontânea, né? Através de brincadeiras e sabe-se lá Deus como, sabe-se lá Deus como. Alexandra, eu lembro essas histórias e conto hoje para os meus alunos. Eles amam, sim, são histórias que a gente muitas vezes não acha nos livros, né? E que são extremamente significativas. Então, o parecer do Conselho Nacional da Educação, ele está aí no grupo, né? Então, vocês podem dar uma lida. Eu trouxe só a etapa da educação infantil, que é o que está interessando para a gente nesse momento, né? Para que vocês vejam que realmente as orientações são orientações dentro da perspectiva do brincar, das interações, do estreitamento de vínculo entre família e escola, né? Não tem nada que seja uma espécie de aula no estilo educação superior, ensino superior, educação fundamental 2, né? Essas apostilas que a gente vai mandar para casa, pensar nas brincadeiras, nos jogos, pensar em como essas famílias elas vão interagir com essas crianças, para que a gente privilegie essa educação integral, né? Para que a gente não se distancie totalmente dessa família, mas que a gente não transforme a educação infantil em ensino infantil, mas naquilo que realmente a educação infantil é, esse espaço de educação integral, de desenvolvimento infantil, né? Então, quem não leu ainda o parecer, leia, leve para a sua secretaria, leve para a sua secretaria da escola, converse com seus colegas, dialogue com seus colegas, mostre para eles e assim façam o melhor que vocês puderem fazer nesse período. Se aproximem das famílias, como eu falei, desde o princípio, colocando essa questão de eu tenho um horário de trabalho e um horário que eu não atendo, senão você vai ficar até meia-noite atendendo pessoas que muitas vezes não sabem, né, que você não está ali 24 horas por dia. Cuide da sua saúde mental, cuide da sua família, né? Se você tem filho, cuide dos seus filhos, tire um tempo para rir, para ler, para brincar, para cantar e se planeje para que você também possa fazer isso, que agora é a proposta, para que você tenha alcançado, se não me engano, acho que é 60% da carga horária, para quando a gente voltar, a gente conseguir retomar isso com entusiasmo, com alegria, né? E tendo superado toda essa onda de dor que a gente está passando nesse momento. Então, gente, fiquem com Deus. Até mais, ó. Beijão para vocês.